Aí, gente, voltando aqui a correção. A correção não, né? Voltando a nossa aula, esse é o vídeo 004, né? Continuação aí dos artigos 21 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Estamos aqui de novo, tá? De antemão eu quero agradecer a todos que torceram por mim lá na prova da OAB, deu tudo certinho. Obrigado, né? Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por cada tempo de dor de cabeça que eu tive para poder focar, né? Pelas vezes que eu tive que me negar para que hoje eu pudesse estar feliz e compartilhando junto com vocês a minha aprovação na OAB. Primeira fase, se Deus quiser, segunda fase vai vir, continuo contando com a torcida de vocês, muito bom, vocês são 10. Tá, pessoal? Vamos lá. A gente estava aqui continuando o artigo 21 e o artigo 24 do CTB. Antes da gente vamos relembrar o caput do artigo, tá? Vamos relembrar, a gente está falando aqui dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tá? A gente está lembrando dos artigos 21 e dos artigos 24. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, deixa eu desaparecer, é melhor, porque aí vai ficar muito apertadinho para vocês. Pronto, aqui ó, vamos lá. Então, artigo 21, coluna da esquerda, né, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, né, tudo que tem na coluna 1. E na coluna 24, para quem pegou esse vídeo, não pegou o vídeo anterior, né, é um paralelo que a gente está fazendo desses dois artigos, porque eles são equivalentes, sim. No artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Redação dada pela Lei 13.154 de 2015. Então aqui a gente está falando das competências. No artigo 21, a competência aos órgãos e entidades executivos rodoviários, que são aqueles órgãos ligados às rodovias, tá? Tanto da União, como dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí você diz assim, ué, Fernando, município com órgão rodoviário, observe que existem rodovias que passam em perímetros urbanos, né? E dependendo do convênio que o município e o Estado tenha com aquela prefeitura, os órgãos municipais rodoviários também podem existir naquele município, tá bom? E no caso aqui que muito interessa para nós, né, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, tá certo? É justamente o que cabe principalmente para a prova de agente municipal. Então aí agora a gente vai lá para o inciso, não é aqui. A gente vai lá para o inciso 3, a gente chegou a falar do inciso 7, não, aqui ó, pronto, a gente parou aqui, que eu rabisquei até aqui ó. A gente falou do inciso 6 e do inciso 6 do 21 e do 24. Então, continuando, né, isso aqui a gente tudo já falou, tá? Lembrando que do lado esquerdo, artigo 21, do lado direito, artigo 24, né, que são os órgãos executivos, mais atenção ainda ao que está do lado direito, tá? Que eu tenho certeza que provavelmente vai pedir na sua prova. E no meio, a gente tem aí um dicionário, tá certo? Então, a competência aqui do lado esquerdo, dos órgãos rodoviários, tá? Aí, sempre que eu falar do lado esquerdo aqui, você se lembra que são órgãos rodoviários da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal. E sempre que eu falar aqui do lado direito, no artigo 24, são órgãos executivos de trânsito municipais, tá bom? Então, ó, competindo aos órgãos rodoviários em âmbito geral, tá? Compete a eles arrecadar valores provenientes de estradas e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Vamos lá. Então, compete aos órgãos rodoviários em âmbito geral, lembrando que em âmbito geral, estou falando de município, Distrito Federal, Estados, União, tá bom? Então, de uma forma geral, compete arrecadar valores provenientes de estradas. Que estradas são essas?
Suponha que o veículo é removido de um local onde ele não pode permanecer, tá? E aí quando o veículo ele é removido daquele local onde ele não pode permanecer, ele é colocado em um depósito, ele é colocado, pelo menos teoricamente, né, que a gente sabe que fica ao relento. Mas cada dia que aquele veículo passa, dependendo do órgão, é cobrada uma diária, tá? Então a estada, que se refere aqui ao artigo 21 do CTB, é uma diária que os veículos que foram removidos, né, vão ter que pagar, né, os proprietários, bem como de objetos, por exemplo, excesso de carga, né, as cargas que são transbordadas, porque o veículo não pode continuar ali, caso a transportadora não venha fazer aquela remoção daquela carga, a carga, os objetos provenientes daquele excesso de carga, também pagarão estadia, tá? E escolta de veículos superdimensionados, tá vendo, ó? Ou perigosos. O que é um veículo superdimensionado? Vamos aqui mostrar para vocês aqui agora. Olha aí um veículo superdimensionado. Imagina que você tem aí um veículo, né, que está transportando uma carga que não pode ser dividida. Essa carga que a gente está vendo aí, não sei o que é isso, um transformador, provavelmente de uma usina hidroelétrica ou de uma usina eólica, não sei. Você observa que essa é uma carga superdimensionada, tá? Esse veículo aí, essa carga, ela não pode ser fracionada. Então, para que esse veículo, esse tipo de veículo transite em via pública, existe uma série de situações. Veja que esse veículo ele vai ultrapassar o limite de peso, né, ele vai ultrapassar o limite das dimensões, né, de largura, de comprimento. Então esse veículo ele vai atrapalhar e muito o trânsito naquele momento que ele for fazer aquele trânsito. No entanto, é necessário que essa carga seja transportada. Então o que é que vai acontecer? Existe uma autorização especial que o órgão com jurisdição sobre a via dá para que esses veículos sejam capazes de transportar, né, essas cargas superdimensionadas em determinados horários, tá, com determinada velocidade. Até a velocidade deve ser constante. Muitas vezes até aqueles carrinhos vão na frente desses veículos com as bandeirinhas nas 4 laterais do carro. É justamente a escolta de veículos com cargas superdimensionadas. É justamente esse tipo de veículo aí. Esses veículos eles recebem uma autorização especial, uma vez que eles vão atrapalhar o trânsito, né? Como o peso desses veículos aí são enormes, ultrapassam muitas vezes até o limite, né, de peso. Uma curiosidade, às vezes até as pontes, algumas pontes não foram projetadas para suportar esse tipo de carga. Então muitas pontes podem ser até escoradas, né? Elas recebem uns reforços temporários para que esse tipo de carga consiga passar por ali. Mesmo com essa autorização, caso na sua prova pergunte, o órgão com jurisdição sobre a via responsável pela manutenção, DENIT, se for uma via rodoviária federal, né? O DR aqui em Pernambuco, né? O DR de Pernambuco, se for uma via rodoviária estadual, mesmo com esses órgãos concedendo esse tipo de autorização, os danos causados à via são de responsabilidade da transportadora dessas cargas. Talvez esse tipo de carga você não tenha visto, mas esse aqui eu tenho certeza que você já viu. Deixa eu colocar esse aqui. Olha só, quem nunca viu esse tipo de carga? Aquelas hélices, isso aí é uma pá, né, de uma turbina eólica. A gente vê muito aqui, ó, BR-101, o pessoal ali pelo lado de Goiânia, né, por aí, a gente vê muito esses veículos aqui, BR-408 também, 232, quando a gente vai chegando aqui no Recife, né, a gente consegue ver, isso é uma pá só, apenas, de uma hélice, né, de uma turbina eólica. Então isso é uma carga especial, ela não pode ser fracionada. Então esses veículos muitas vezes, pode observar aqui, eu acho que vai dar para ver, cadê? Deixa aparecer aqui o meu comando aqui de desenho. Pode observar aqui, ó, que vocês encontram aqui, ó, os veículos com as bandeirinhas, tá vendo? Ó? Esses veículos aqui, eles fazem a escolta, tá? Pode ver que eles têm umas bandeirinhas vermelhas aqui do lado, né? Isso tudo é pago por fora, tá bom? Então, quando o artigo 21 fala desses veículos com essas cargas superdimensionadas, ela está referindo a esse tipo de veículo aí, tá? Então, veja só, já no 27, aqui, ó,
a aplicar as penalidades, agora para os órgãos executivos de trânsito municipais. Também tem a competência de aplicar as penalidades de advertência por escrito, tá? E multa por infrações de circulação, estacionamento, parada previstas neste código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Note que cargas superdimensionadas não é uma atribuição, tá? A regulamentação e a autorização para o transporte não é uma atribuição dos órgãos municipais executivos de trânsito, e sim dos órgãos rodoviários, tá? De trânsito, aí sim, dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União, tá bom? Então, carga superdimensionada é isso. Olha aqui uma observação também, né, que a gente não pode esquecer. Esse inciso aqui, o inciso 7º, é exatamente igual ao inciso 11 do artigo 24. Então, deixa eu fazer uma correção aqui. Se o inciso, aqui é ao vivo, não vou cortar não, nem vou dar uma de sabe tudo aqui para vocês não. A gente se corrige aqui na hora. Igual ao inciso 11 do artigo 24. Então, se é igual ao artigo 11 do artigo o inciso 7º do artigo 21 é igual ao inciso 11 do artigo 24, vou lá dar um pulinho lá rapidinho nele aqui. Tá? Então, cargas superdimensionadas, né, escolta de veículos com cargas superdimensionadas também é atribuição dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, coisa que eu acabei de dizer que não era. Tá bom? Então, fazendo aquela correção e voltando mais uma vez agora para o artigo 21 e 24. Vamos para o inciso 8º. O inciso 8º, como a gente está observando aqui, ó, eles têm aqui a mesma redação, tá vendo? Tanto nos órgãos rodoviários, em âmbito geral, como nos órgãos executivos de trânsito municipais. Então eu vou ler um e aí a gente vai dando uma olhadinha, tá? Então, fiscalizar, autuar, ou seja, preencher o auto de infração, registrar, né, o auto de infração de trânsito, tá bom? É uma atribuição quando a gente fala em autuar, né? Aplicar penalidades e medidas administrativas, tá certo? Lembrando que penalidade é o castigo que você vai pagar, que o condutor vai pagar caso cometa um ato infracionário. E a medida administrativa, como a gente já viu, nem toda infração de trânsito acarreta em medida administrativa, tá bom? Só quando há necessidade de um ato de correção, tá? E a medida administrativa sempre parte do agente da autoridade de trânsito, tá bom? Então, ó, aplicar medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso. Qual uma medida administrativa cabível quando existe um excesso de peso? Vou te dizer, tá? Uma medida administrativa cabível por excesso de peso é justamente o fato de você... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Opa, pronto, expor excesso de peso. Eita, Fernando, tá apanhando. Uma medida administrativa por excesso de peso. O transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa por excesso de peso. Só uma ressalvazinha aqui pra gente, bem rapidinho aqui. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. Existem as placas de regulamentação, tá? Existem as placas de advertência, existem as placas de indicação, que são a sinalização, fazem parte da sinalização vertical de trânsito. Caso na prova pergunte, tá? É importante saber, apesar de que até agora a gente não viu, provavelmente a gente vai ver no artigo 29, tá? Mas o trânsito no Brasil, o CTB, aceita 5 formas de sinalização. Quais são essas 5 formas de sinalização? A sinalização ela pode ser vertical, que é toda aquela sinalização colocada em postes, em mastros, tá? E aí eu vou rabiscar aqui para vocês, tá? A sinalização é colocada aqui, ó, tem um eixo da via que é colocado aqui no poste, no mastro, tá vendo? Uma placa, por exemplo, de proibido estacionar, isso faz parte da sinalização vertical, tem um ângulo de 90 graus com relação ao eixo da via, tá bom? A sinalização ela pode ser horizontal,
que é aquela sinalização que é toda a sinalização pintada no pavimento, tá bom? A sinalização ela pode ser sonora, tá? O som é do agente de trânsito, do apito, do silvo do agente de trânsito, do guarda. Também pode ser sonora por parte da buzina do veículo. A sinalização ela pode ser luminosa, por exemplo, uma sinalização semafórica. A sinalização ela pode ser luminosa. Parece até que o desenho está menos feio, né? E a sinalização ela pode ser por gesto. Gesto do condutor e também gesto do agente de trânsito. Então a sinalização ela tem todas essas características aí. Apagando aqui agora, voltando para cá. Pronto. Então, qual é o tipo de medida administrativa por excesso de peso, como está destacado aí de amarelo? O transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga, portanto, é uma medida administrativa para os veículos que estão em excesso de peso. Duas placas verticais sinalizam o excesso de peso na rodovia. Quais são essas placas? Vamos lá. A primeira placa é o código R19. Tá? É aquela placa que fala, a R19 não, R19 é a placa de velocidade máxima permitida. Tá? É a placa R14. A placa R14 é a placa que diz assim, ó, peso máximo, peso bruto total máximo permitido. Por exemplo, supondo que eu tenho uma placa aqui, ó, 10 toneladas. Essa placa ela tem o código R14. Isso vocês não precisam decorar não, tá? Esse código de placa, mas tem que entender o que é que essa placa significa, tá bom? E também existe outra placa que sinaliza peso nas rodovias, que é a placa de código R17, né? Deixa eu te mostrar qual é. É aquela que tem aqui como se fosse um eixo, tá? Aí você tem aqui, ó, dois pneuzinhos, tá bom? Aqui, se fosse duas rodinhas aqui do carro. Aí tem uma setinha aqui para baixo, apontando para esse eixo. E tem, por exemplo, 2T, 2 toneladas. Essa placa aqui é a placa de código R17. Isso devia ser redondo, viu, minha gente? Mas vocês aí me perdoem. É a placa de código R17. Você é agente de trânsito, se Deus quiser, né? Já estou vendo, né, vocês aí. Larissa, Dani, né? Turma toda aí, já estou vendo vocês aí de agente de trânsito aí. Dornelles, da Polícia Rodoviária Federal. Emanuel, também aí da Guarda Municipal. Já estou vendo vocês aí, tá? Vocês são agentes de trânsito e vocês têm à disposição de vocês, Deus queira que tenha, né? É muito raro. Vocês têm aí à disposição de vocês uma balança. Aquelas balanças móveis que são colocadas em via pública. Então vocês vão fiscalizar, né, o peso daqueles veículos. Se vocês estiverem, né, fiscalizando uma via que tenha essa placa aqui, a placa de código R14, o que é que vocês vão fiscalizar? Vocês vão fiscalizar todo o peso que o veículo transmite para o pavimento. Então, por exemplo, supondo que aqui seja a pista de rolamento, tá? E aqui você tem o veículo que você vai fiscalizar, um caminhão, tá bom? E esse caminhão transmite para o pavimento todo o seu peso através das suas rodas, tá? Essa placa R14, ela sinaliza peso bruto total máximo permitido. Então, o que é o peso bruto total máximo permitido? É o peso da tara, tá? Mais o peso da carga. O que é a tara? Tara é o peso do veículo, tá bom? Então, o veículo sem carga, sem condutor, sem passageiro, mas com todos os equipamentos obrigatórios: triângulo, extintor, macaco, chave de roda, tá? E tanque cheio, tá? Porque o combustível é uma peça, não faz parte da carga, faz parte da tara, tá bom? Então, a soma da tara mais a carga é o que a gente tem, né, por peso bruto total, tá bom? Então, diante da placa R14, você, agente de trânsito, vai fiscalizar o peso bruto total desse veículo, tá? Considerando todos os eixos, todos os pneus que estão encostando no chão, tá bom? Vocês vão considerar isso aí, tá? Já no caso da placa R17, vocês vão fiscalizar separadamente cada
eixo desse veículo. Voltando para o nosso veículo aqui, do exemplo aqui, ó. Nosso veículo aqui do exemplo, ele tem 1, 2, 3 eixos, tá vendo aí? Então vocês vão fiscalizar, caso a placa seja a placa R17, vocês vão fiscalizar cada eixo separadamente. Então, supondo que você esteja vendo esse veículo de cima, vai aqui a boleia, aí aqui você tem a roda esquerda, a roda direita. Então vocês vão fiscalizar, vão colocar na balança, tá? E aqui você tem a carroceria do carro, tá? Aqui você tem 2 eixos na traseira, tá? 2 rodas aqui. Então o que é que vocês vão ver? Vocês vão fiscalizar eixo por eixo desse veículo. Então vocês vão pegar esse veículo, tá? E vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão colocar esse eixo, as 2 rodas que formam esse eixo na balança. As 2 rodas que formam esse segundo eixo vão colocar na balança, e as 2 rodas que formam esse terceiro eixo vão colocar na balança. Se a placa for essa, vocês vão fiscalizar eixo por eixo separadamente. Se a placa for essa daqui, vocês vão fiscalizar todos os eixos de uma vez, tá? Fernando, mas se a balança não tiver o comprimento necessário para que coloque todas as rodas do veículo sobre ela, não tem problema, você vai pesar primeiro essa, depois pesa essa daqui e o somatório vai dar o peso bruto total, tá certo? Então, se a carga for desse tipo de carga aqui, a gente já viu, que é uma carga indivisível, que é uma carga não fracionada, né? Não vai dar para fazer o transbordo do excesso de carga. Então, é necessário uma autorização especial para se fazer o transporte desse tipo de carga. No entanto, se a carga for uma carga divisível, por exemplo, for uma carga formada por várias caixas que pode-se tirar o excesso, então o excesso de carga, o excesso de peso vai ser transbordado, tá bom? Pode acontecer também o seguinte, vamos supor que num desses eixos aqui, deixa eu apagar isso aqui tudinho, tá? Para que fique melhor o entendimento. Vamos supor que num desses eixos aqui, quase que não sai, desse caminhão aqui de baixo, tá? Vamos supor que sejam 2 toneladas o peso máximo total permitido por eixo naquele veículo. E aí acho que a gente encontra a situação. Nesse eixo aqui dianteiro, vamos supor que tenha 2 toneladas. Mas nos eixos traseiros, eu tenho nesse eixo aqui, vamos supor que eu tenha 2 toneladas e meia. E nesse eixo aqui, eu tenho 1,5 tonelada. Então, eu tenho 2 eixos, tá? Lembrando que é essa roda e o seu par do outro lado, desde que esteja no mesmo eixo. Eu tenho 2 eixos com excesso de peso. Se eu tenho 2 eixos com excesso de peso e essa carga é uma carga fracionada, é uma carga divisível, eu posso tentar jogar 500 kg daqui para aqui. Se eu consigo fazer isso, o veículo é liberado. Multa, né? Porque existia um excesso de peso em um eixo, tá? Mas houve a possibilidade da gente distribuir, né, do motorista distribuir o peso no outro eixo que estava sobrando e logo em seguida o veículo vai embora, tá bom? Então, excesso de peso, transbordo do excesso de peso, manutenção, né, a distribuição do peso, placa R1 e a placa R14 e a placa R17, vocês aí já sabem o que é. A partir de agora não erram mais se cair essa questão na prova de vocês, tá bom? E também aí, ó, arrecadar as multas, que é aplicar. Lógico, o órgão com jurisdição sobre a via é o órgão responsável pela arrecadação das multas. Se eu tenho aqui na prefeitura da minha cidade um órgão fiscalizador, as multas, né, aplicadas por aquele órgão fiscalizador, nada mais justo do que seja arrecadado pelo próprio município, assim como pelo Estado, nas rodovias estaduais e pela União, nas rodovias federais, tá? Aqui a gente entende aqui, ó, compete aos órgãos rodoviários em âmbito geral e compete do lado da aos órgãos rodoviários, aos órgãos rodoviários, executivos de trânsito dos municípios, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades necessárias, tá vendo aí? Aplicando as penalidades e arrecadando as multas nela previstas.
Olha o que é que diz o artigo 95. Eu transcrevi o artigo 95 aqui, para que vocês entendam, né, que tanto os órgãos rodoviários, em geral, como os órgãos executivos de trânsito municipais, têm a obrigação de fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do CTB e também de aplicar as penalidades arrecadando as multas nela previstas. Aí eu pego o artigo 95 e coloco aí onde seria o nosso dicionário. Olha o que é que diz o artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. E aí você tem parênteses e uma reticência dentro do parênteses. Isso significa que existe mais texto aí no artigo 95. Mas o texto que nos interessa é o caput, tá? A cabeça do artigo. Então, o que é que o código está dizendo? Que só pode começar eventos, obras que vá atrapalhar o trânsito de uma forma geral, se aquele órgão responsável ou aquela entidade responsável, pode ser até um show, né, de uma exibição qualquer, tá? Tem que se pedir uma autorização especial. E caso não venha a ser pedida essa autorização ao órgão com jurisdição sobre a via, o responsável pela interrupção, pela obra, arcará com as multas do artigo 95 do CTB. Tá bom? É isso aí que está dizendo o inciso 9, tanto do artigo 24 como do artigo 21. Tá? Deixa eu ver mais. Vamos lá, inciso 10. Competência dos órgãos rodoviários de uma forma geral. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Voltando aqui para o artigo 24. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pagos nas vias. Vamos lá, vamos entender o que é implementar, implantar e colocar em prática, tá? Estacionamento rotativo, que é um estacionamento rotativo. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe, né? Qual é a função do estacionamento rotativo? Gente, engraçado, há um tempo desse atrás, a gente está falando aqui de Limoeiro, Pernambuco, né? Houve uma conversa aqui nos bastidores da prefeitura de que o prefeito queria fazer, não foi essa gestão, foi alguma gestão passada, estava querendo implantar o estacionamento rotativo aqui no centro da cidade de Limoeiro. Tá? O que é que acontece? Lógico que a gente não quer pagar mais nenhuma tarifa, né? Nós não queremos pagar mais nenhuma tarifa por estacionamento, Gina. Já tem os flanelinhas que a gente tem que pagar e alguns até que trabalham, né? Outros simplesmente fingem que estão trabalhando, que fingem que estão olhando teu carro, mas essa não é a questão, tá? Cada um tenta sobreviver da forma que pode, graças a Deus, né? Se você está aí me ouvindo, se você está aí me assistindo, se eu estou podendo dar essa aula para você, é que a gente tem uma condição até muito melhor do que aqueles irmãos nossos que estão ali, né, batalhando ali no dia a dia, né? Para ganhar alguns centavos até. Tá? Independente disso. Mas vamos lá. O estacionamento rotativo é o seguinte. Quem conhece o centro da cidade aqui de Limoeiro, quem é daqui de Limoeiro sabe que é praticamente, depois das 8 horas da manhã e às vezes até antes, durante o dia de semana, é praticamente impossível a gente encontrar uma vaga de estacionamento. Às vezes a gente faz uma volta no centro comercial da cidade e não encontramos estacionamento para deixar o nosso carro. Tá? Então, o que é o estacionamento rotativo? No estacionamento rotativo, a intenção, como o próprio nome está dizendo, não é a arrecadação, pelo menos não deveria ser, a intenção não é a arrecadação do valor pago a título de estacionamento. A intenção, como o próprio nome diz, é a rotatividade das vagas ali dispostas. Imagina que uma pessoa vai comprar no comércio aqui da cidade e lógico que quando a gente quer comprar alguma coisa no comércio, a gente quer deixar o nosso veículo mais próximo possível do nosso centro comercial. Mas aí a gente não encontra a vaga. Não encontrando vaga, muitas vezes eu particularmente, me desculpa a preguiça, mas eu já voltei para casa e não fiz a minha compra. O que é que acontece? Quem perdeu? O próprio comércio. Por quê? Porque não tinha vaga disponível para estacionar. Tá? O problema é que a grande maioria dos veículos
que estão lá estacionados são veículos de pessoas que não vão comprar, mas que vão trabalhar no comércio. Então muitos daqueles veículos que estão ali são colocados de 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, e só vão sair de lá, só Deus sabe a hora, atrapalhando dessa forma a rotatividade das vagas de estacionamento por aquelas pessoas que vão consumir e que vão gastar no comércio. Então veja, quem perde é o próprio comércio. Então a intenção do estacionamento rotativo é, por um valor irrisório, deixa eu só dizer como é que funciona, faz de conta que isso aqui seja o centro comercial de Limoeiro, tá? E aqui a gente tem as vagas distribuídas no ângulo de 45 graus, né? Faz de conta que isso aqui é o meio fio e nós temos as vagas distribuídas no ângulo de 45 graus. Se o estacionamento rotativo fosse implantado aqui em Limoeiro, a regra seria determinada por quem? Pelo município, tá? Então, ó, eu colocava o carro nessa vaga aqui, ó, coloco o carro nessa vaga aqui. Então, a vaga é identificada e o meu veículo é identificado com o horário de entrada. Agora estou gravando às 15 horas e 27 minutos. Ó, 15 horas e 27 minutos do dia 19, tá? 19, do dia 19 do 11 de 2018, tá bom? Então, como é que funciona? Supondo que a prefeitura estabeleceu que o estacionamento rotativo aqui em Limoeiro é de 1 hora. Então eu vou poder ficar com o meu veículo até, deixa eu apagar aqui, eu vou poder ficar com o meu veículo até as 16 horas, deixa eu apagar não, vamos fazer aqui de lado, até as 16 horas e 27 minutos, ou seja, eu vou ter disponível ali 1 hora de estacionamento. Passada essa hora, eu não tenho mais o direito de pagar mais, vamos supor que seja R$2 a taxa. Eu pago uma taxa de R$2 para ficar com o meu veículo ali, naquela vaga, durante 1 hora. Passadas 2 horas, eu sou obrigado a tirar o meu veículo daquele local, tá bom? E posso até colocar numa vaga de lado, não tem problema. Tiro o meu veículo daquela vaga ali e coloco o meu veículo em outra vaga, nessa vaga aqui, ó. Veja, eu tirei o meu veículo daqui e coloquei o meu veículo nessa outra vaga aqui, não tem problema, mas obrigatoriamente eu tenho que desocupar a vaga antes ocupada. Se tiver outra vaga, eu posso colocar e pago mais R$2 e posso ficar mais 1 hora. Se não tiver, aí eu sou obrigado a tirar de qualquer forma. Não é possível eu renovar o pagamento, porque a intenção não é a arrecadação. A intenção é a rotatividade e a disponibilidade de vagas para mais pessoas. Tá bom aí? Entenderam aí a lógica? Então isso é o que a gente chama de estacionamento rotativo. Tá bom? O vídeo já está grande. 33, esses 2 artigos eles são realmente enormes, precisa dessa cadência para que todo mundo entenda, tá? Tá gravado aí. Então eu vou parar por aqui, tá? Nesse vídeo, e depois volta com vou fazer a prova agora relativa a esse vídeo, e depois a gente volta a partir do do inciso 11, tá bom? A gente volta a partir do inciso 11, continuando esse assunto aqui que vocês estão vendo, que é o artigo 21 e o artigo 24 do CTB. No vídeo 5 a gente volta. Agora está na hora de preparar uma prova para vocês. Tchau, tchau.